e amado Nelson Freire ter nos deixado na madrugada de ontem, mas venho aqui para trazer um pouco dele para você, para o nosso ouvinte, para todo mundo que está escutando. Para começar, Globoplay abriu durante 15 dias o documentário feito pelo João Moreira Salles, para quem quiser acompanhar. Acho que é o melhor documento que tem sobre o Nelson Freire. O João Moreira Salles viajou com ele durante 2 anos, mundo afora, e aí dá para ter uma ideia da importância do Nelson Freire. Uma criança prodígio, começou a tocar, manifestar o interesse com 3, 4 anos de idade. É incomum, às vezes, quando acontece, eu vejo, estudando aí, vendo esses casos incríveis, costumam ser a partir dos 5 anos, só que com 5 anos ele já estava tocando, Nando. 5 anos já estava se apresentando, Primeiro concerto em São João del Rei, né? E era uma criança de saúde frágil, então o piano acabou sendo, entre outras coisas, além de um companheiro, também uma ponte emocional, né? Uma ligação com o mundo interior e com o mundo exterior, né? Depois foi estudar em Viena, através de um concurso público. Isso é bom para a gente ver, ele ficou em 7º lugar. Então você pode se tornar um dos 20 maiores de todos os tempos, ou um dos maiores de todos os tempos, para muita gente, o maior pianista brasileiro, ficando em 7º lugar, não tem nenhum problema, né? É uma criança talentosa e, enfim, os parâmetros podem mudar, mas um talento humano vai ser reconhecido. Ficou estudando lá, estreou em Nova York com 20 e poucos anos com a Filarmônica de Nova York, e aí a partir desse momento ganhou o mundo, gravou nos principais selos de música para concerto do mundo, e é considerado um grande especialista em Chopin, né? Todo mundo sabe disso, quem gosta dele, né? Não precisa ser um grande estudioso para saber. Tocava Brahms muito bem, tocava tudo muito bem. O que me chamou a atenção observando ele, do alto da minha ignorância aqui, é o tamanho da mão dele, né? Uma mão pequena. Ele até, ontem nas matérias, isso foi destaque, né? Uma outra coisa bonita que tem no documentário do João Moreira Salles é que ele fala que quando ele sonhava que estava tocando como Errol Garner. Errol Garner, um dos grandes pianistas do jazz, ele amava Errol Garner. O Nelson falava que quando sonhava que estava tocando com ele. Nossa! Tocando como Errol Garner. Ele falava, quando eu sonho, meu sonho é tocar como ele e tal. Maravilhoso, né? Saber que um músico, né? Um artista, uma alma dessa ainda sonha tocar como Errol Garner. Acho que vale em homenagem ao Nelson fazer uma coluna sobre Errol Garner. Já disse algumas vezes, gravava 3 discos num dia, sem errar. Você já falou, não foi apresentado ao erro. É incrível, né? O João, super. Li em alguma reportagem que ele demorou para começar a gravar os álbuns dele, porque ele tinha uma questão que era assim, poxa, a música é pro povo, é concerto, eu quero tocar, eu não quero... Ele relutou um tempo em gravar. Eu fico imaginando assim, poxa, cara, você demorou muito, né? Porque a gente precisa deixar esse legado, precisa deixar esse registro, né? É verdade, né? Eu acho que talvez se deva a um certo perfeccionismo dele, né? Porque quando você grava, né? Além de você ter uma condição ali ideal, né? Você não tem nenhum tipo de interferência, não tem o olhar do observador ou dos observadores, você faz você grava uma determinada faixa e analisa, grava de novo. E ele decidiu isso. Como muitas coisas do Nelson Freire, é algo insólito, algo diferente, né? E eu acho que ele começou a gravar, ele falava muito dessa questão de tocar ao vivo, que ele gostava da vibração, gostava de estar perto das pessoas, que a música nasceu assim. É bom lembrar que gravar uma música para você ouvir depois é alguma coisa que tem 100 anos no máximo, né? Assim, começou um pouquinho antes disso, mas que você conseguisse ouvir bem, etc. Sei lá, tem 110 anos, é de 1901, um pouquinho antes, no gramofone. Então, até esse momento, para você ouvir música, você tinha que ter alguém tocando. A dissociação da performance ao vivo, da audição de música, é algo muito recente. Então, ele tem razão, né? Mas quando ele começou a gravar, nossa, ele deixou, acho que, gravações, né? Desculpa o pleonasmo e um pouco da emoção. Boa tarde, Pasquale. E eu separei aqui ele tocando Chopin. Eu adoro ele tocando Chopin. Eu sei que é um clichê, mas é importante quem está ouvindo, quem não conhece, saber que a gente tem um dos maiores pianistas registrados na história e que ele conseguiu se destacar com compositores que não são brasileiros. Gravou também brasileiros, vários. E na saída a gente vai colocar vamos colocar ele tocando Villa-Lobos e tal. Enfim, era fã da Guiomar Novaes
Mas é importante imaginar que é um cara do Brasil, né? Que se destaca tocando Chopin, tocando Brahms, né? Poxa, não é fácil para conseguir o respeito mundial, porque é muita gente estudando e se formando e tocando, né? Uma concorrência muito grande. E ele conseguiu, né, se destacar para muitas pessoas o melhor de Chopin, né? Diz que é melhor, só o Chopin mesmo poderia ser melhor do que ele tocando. E só que não sabemos. Então vamos ouvir um pouco Nelson Freire tocando Chopin. Vamos nessa. Nossa, cara. É bonito demais. É demais ouvir isso. Como é que a mão dele era pequena então, João? Porque eu fico imaginando... É curioso, né? Porque você imagina, o piano, né? A mão é uma ferramenta fundamental, né? Tipo, e boa parte dos pianistas, você vê o Oscar Peterson, por exemplo, o próprio Errol Garner. Alguns outros que eu já vi. Assim, grandes, né? Não dá pra entender. A mão dele, abre a sua mão aí, Nando, pra quem tá no YouTube, ele dá uma mostradinha. Então, é menor do que a sua, né? E ele falava, poxa, eu tenho os dedos gordinhos, a mão pequena e tal. Agora, é muito... Ele era um cara, como é que eu vou dizer? Ele tocava música pra música, não tinha exibicionismos, não tinha necessidade de mostrar técnica. É daquelas figuras que a gente fala aqui de vez em quando, né? Que a música se manifesta através dessas pessoas, né? E lembrando, né, ele tocou muita música brasileira, né, muita. Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, o próprio Villa-Lobos, o Mione, né, figuras importantes da música brasileira, e tiveram no Nelson Freire um intérprete incrível, né, que levou a música desses compositores a pessoas, né, no mundo inteiro. Ontem, né, quando a gente estava vendo as matérias a respeito dele, falaram quantos concertos, né, ele deixou de fazer que já estavam agendados. Aí fizeram a lista, o mundo inteiro, literalmente, da Rússia a Viena, passando por França, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, onde ele chegava, parava. E um momento bonito do documentário do João Moreira Salles é quando ele fala a respeito da relação dele com o piano. Ele chega assim num palco, fica frente ao piano e toca e para, ele volta, pergunta, e aí, qual o piano? Vai ser esse aí? Ele falou, não, esse piano não gostou muito de mim. A gente não está se entendendo. É muito bonito. Não, isso é muito, muito interessante. Acho que é uma das grandes contribuições do João Moreira Salles à música brasileira, né? É a construção desse documentário. Então, eu recomendo. Na Globoplay, está 15 dias aberto aí. Vale a pena assistir. E é uma das grandes figuras da música brasileira desde que começamos a fazer música registrada aqui no nosso país. Eu lembrei aqui, eu achei aqui, eu estava lendo uma reportagem no Globo e falava sobre as gravações dele, inclusive do selo Decca. Daqui a pouco você fala sobre Decca, claro. Agora, assim, os regentes contavam que entre o ensaio e a noite do concerto, a forma de tocar dele já mudava. O que obrigava os músicos das orquestras a ficarem muito atentos ao que o Nelson fazia, porque alguma coisa podia mudar entre o ensaio e a noite do concerto. Olha isso. Muita gente acha que a música para concerto, por ter a partitura, fixa. Ela é muito... Não é, claro que não é. Ainda mais quando você tem o piano não faz parte da formação da orquestra, né? É um instrumento que na formação da orquestra ele é convidado como solista, mesmo que ele tenha um papel ali que não seja protagonista 100% do tempo, ele não faz parte, ele vem sempre como um convidado, né? Na orquestra, o piano não está na sua composição
básica na sua composição. Então, ficavam atentos, porque a música era viva nele, ele não era alguém que tinha as coisas pré-estabelecidas. Por mais que ele estivesse lendo a partitura, é como um grande ator, uma grande atriz, uma grande pessoa lendo um texto. A inflexão vai mudando, a frase está ali, mas tem um tempo, tem enfim, um jeito de tocar, isso é maravilhoso. E ele, como fã do Errol Garner, eu acho que como fã de jazz, sabia que nessas pequenas respirações, nesses pequenos silêncios, nessa interpretação ali viva, que era uma parte dele, portanto, sempre diferente, né, sempre surpreendente, os músicos ficavam atentos, e isso fazia com que cada um deles, eu já conheci músicos que tocaram com ele e falavam, gente, assim, João, é uma coisa incrível tocar com o Nelson Freire, porque você fica hipnotizado, ao mesmo tempo fica atento e é levado, né, como se ele fosse um capitão de um barco ali, que vai caminhando, vai navegando o mar afora, e o mar parece que é sempre igual, mas é sempre diferente, né? Por mais que seja um mar bem calmo, tranquilo, é sempre diferente, né? Nunca é igual, né? Pode ser parecido, mas nunca é igual. Então, acho que é uma força da natureza, uma figura incrível, e, poxa, vale a pena escutá-lo. A gente tem muita obra dele por aí, eu acho que vale a pena. Eu separei... Deixa eu só perguntar, você conhece a Decca Records? Claro, a Decca eu conheço pelo seguinte, né? Você sabe que a minha paixão, depois dos meus filhos, o que eu mais amo na vida é o estúdio, né? E a Decca, ela, antes de ser um selo, ela era uma empresa de captação de som, numa época que não existia isso, né? Então, há formações de microfonação de orquestras e de instrumentos que nasceram na Decca, né? Tem, por exemplo, a chamada Decca Tree, né, que é a árvore da Decca, onde você tem 3 microfones que ficam dispostos numa posição específica, são microfones específicos para captar a orquestra. Então, a Decca é de um tempo onde a gente estava descobrindo o que era o estéreo, descobrindo o que era a captação, o que era a gravação mecânica, depois elétrica, né? Então, a Decca é muito importante, assim como a Deutsche Grammophon, né, que foi fundada pelo Berliner. Se hoje, né, a gente tem um vinil que a gente segura, um CD, um disco, quem sacou o lance do disco foi o Berliner, né? Ele viu os discos dispostos, perfurados, né, nas caixas de música, e falou, poxa, eu acho que ao invés de ser um cilindro, como o Edison propôs, como o Graham Bell propôs, ele falou, vai ser um disco, né? Então, é um momento mágico, assim, da criação. Então, a Decca é muito importante pelos seus registros, pelos seus critérios científicos até, mas também por depois disso ter criado um acervo incrível. Então, não era tipo, eu vou gravar na Decca. Não é assim, né? Você tinha que, né, ter o chamado notório saber, né? Então, gravar na Decca, na Deutsche, enfim, em todos os lugares que ele gravou, ele ficou 20 anos sem gravar, né? Ele ficou, acho que de 81 a 2001, de 80 a 2000, não sei. Durante 20 anos ele ficou sem gravar, né? Imagina o que deixou de ser registrado, né, Nando? Então, quem viu, viu. Quem não viu teve que esperar ele voltar a gravar. Então, vale a pena. Comprar um disco físico para quem gosta ainda disso. Você que é bem moleque e gosta de vinil, ou você que é mais velho do que eu, tem a minha idade e gosta de vinil, ou ouvi-lo, poxa, é algo que faz muito bem para o espírito, faz bem para a cabeça. Você escuta, se você escutar e adormecer, você acorda mais inteligente, mais sensível, né? É uma experiência incrível, assim. Colocar o Nelson Freire, né? Eu fiz isso hoje de manhã, fui a um parque aqui, né? Que tem uma mata nativa, né? Coloquei no fone e fiquei olhando para tudo aquilo, ouvindo a música. Falei, poxa, há momentos onde o ser humano faz algo que parece que está integrado completamente à natureza, né? E o Nelson Freire é um dos caras que conseguiu fazer isso. Um gigante, um ser humano incrível, uma música do mundo, do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil, né? É isso aí. Legal, pra gente ir embora. Nelson Freire tocando Vila Lobos, né? Uma peça feita para as crianças, né? E em homenagem àquela criança que um dia descobriu o piano e descobriu no piano uma ponte para a sua felicidade, para a sua voz interior e um contraponto à sua saúde frágil e, enfim, deu um presente para o mundo. E ele é eterno. Eterno não é figura de linguagem aqui, não é porque ele morreu. Sempre soubemos que ele estaria aí para sempre, né? Enquanto tiver um ser humano ouvindo música, Nelson Freire será ouvido. Carnaval para as Crianças 3. Que maravilha. Abraço, João. Obrigado. Viva Nelson Freire. Um abração, Nando. Obrigado, ouvinte.